Boa tarde a todos e a todas e a todes. Bem-vindos ao Laboratório Arquifuturo de Cidades do INSPER, a série Decolonizando Memória e Tecnologia. Esse é o último encontro da série, Decolonizando Tecnologias de Governo. A nossa discussão gira em torno do seguinte: hoje em dia, dados são o novo petróleo. E relações de colonização envolvem exploração e expropriação de riqueza, nesse caso, informações e dados. A riqueza gerada num ponto se acumula em outro, beneficiando majoritariamente terceiros, que são proprietários dos meios e modos de produção desses dados. Ao se produzir dados, se produzem também informações e valores. Essa condição se dá em pelo menos 3 dimensões do campo de tecnologia de governo: na infraestrutura de transmissão de dados, na infraestrutura de legado de dados e na infraestrutura de serviços, recursos sociotécnicos, repertórios político-pedagógicos e arquiteturas cognitivo-simbólicas utilizadas. Nesse contexto, decolonizar é criar capacidades e autonomia local a partir de interesses próprios do território onde esses dados estão sendo gerados. E aí, se coloca a seguinte questão: como essas relações se dão hoje em um mundo interconectado e quais as perspectivas de desenvolvimento de tecnologias de governo no que toca à implementação dessas plataformas? E a respeito da formação de servidores públicos? E o papel do Estado na oferta sustentável de serviços e na criação de valor? Para, conversar sobre esse tema super importante, contemporâneo e rico, a gente tem um line-up incrível. Queria agradecer a presença do Thiago Peixoto, da Digital Engagement Unit do Banco Mundial, da Beatriz Vasconcelos, da Kennedy School of Government, e da Bruna Santos, que hoje em dia é diretora de inovação da ENAP. Como debatedora, a gente vai ter a Mônica Pinhanes, coordenadora do laboratório que promove esse encontro. Thiago é líder de engajamento digital do Banco Mundial e é considerado pela TechCrunch como uma das 20 pessoas mais inovadoras na democracia no mundo. É especialista reconhecido internacionalmente na intersecção, em desenvolver trabalhos na intersecção entre tecnologia e engajamento cidadão. No Banco Mundial, suas atividades se concentram em trabalhar com governos para alavancar a participação habilitada pela tecnologia. É doutor e mestre em ciência política pelo European University, além de mestre pela Sciences Po de Paris. A sua carta, você já tinha entregue. Beatriz Vasconcelos é economista pela UFV do Rio, mestre em Administração Pública e Desenvolvimento Internacional pela Harvard Kennedy School, onde trabalha com o professor David Ives. Foi conselheira de políticas públicas da ministra de Tecnologia e Inovação do Togo e do Rwanda Development Board. Foi fellow na implementação de trilhas de inovação para municípios pela Bloomberg Harvard City Initiative. No Brasil, teve passagem pelo Eleva Educação e pesquisou também, trabalhou como pesquisadora na Secretaria de Desenvolvimento Econômico do município do Rio de Janeiro. Suas áreas de especialidade são desenvolvimento econômico, capacidade estatal, governança digital e inovação pública. Por fim, Bruna Santos é diretora de inovação da Escola Nacional de Administração Pública, morou e estudou na China por mais de 4 anos, possui mestrado em Administração Pública pela Columbia University e bacharelado em Relações Internacionais pela Federal do Rio Grande do Sul. Liderou projetos de inovação na Communities, foi professora adjunta na Columbia University e é oficial do programa Seniors de Columbia Global Centers no Brasil. Muito bem, para debater conosco, temos Mônica Pinhanes, que possui doutorado em Desenvolvimento Econômico e Políticas Públicas pelo MIT, mestrado em Desenvolvimento Regional também pela mesma instituição e em Administração Pública e Governo pela Fundação Getúlio Vargas.
possui graduação em Direito pela PUC de São Paulo, lecionou na New York University, Rutgers University, Yokohama International University, University of Toronto, na Fundação Escola de Sociologia Política de São Paulo, na FSGB, EBAP no Rio e no INSPER. Atualmente é coordenadora de Relações Internacionais e também do Grupo de Trabalho de Desenvolvimento Territorial e Governança Participativa da mesma instituição. Esse daqui que vos fala é André Lerner, eu sou arquiteto, trabalho com desenvolvimento local e discuto, pesquiso relações entre cidade, mediação social e tecnologia. Depois dessa abertura, vou passar a palavra para o Thiago, e depois, seguindo, Beatriz, Bruno e Mônica, e aí a gente abre para o público. Thiago, a palavra está contigo. Vamos lá. Caso você queira fazer alguma apresentação, me fala, e aí a gente... Acho que você tem privilégios para isso, né? Tudo bem? Vamos lá. Bom, vamos lá. Bom, antes de tudo, obrigado, André. Obrigado. Não estamos te ouvindo. Não estou me ouvindo? Não estou me ouvindo? A Bruna está ouvindo. Tá. Tá bom. Então, vamos lá. Bom, obrigado, André, e obrigado a todos. Eu acho assim, vamos aproveitar aqui que somos poucos, até para a gente ter uma conversa bastante produtiva, e eu acho que talvez daqui a gente tirar algumas, digamos assim, lições. Eu acho que quando eu sugeri esse bate-papo aqui de algumas conversas anteriormente, é de uma coisa que eu comecei a perceber quando eu vim trabalhar e fazer governo digital, principalmente na África, hoje em Moçambique, né? E comecei a fazer governo digital em Madagascar, Moçambique, e antes já tinha feito alguns locais, já tinha trabalhado no Congo, e eu via que muitas vezes a visão que eu mesmo chegava de governo digital, ela era uma visão um pouco assim, digamos assim, do norte, né? Tem um tema, né, descolonizando o governo digital, né? Por que é isso, né? Primeira coisa, de certa forma, eu já poderia dizer que o governo digital, né, 70, 80, principalmente, dos anos 90, ele começou a ser desenvolvido, né, em países de alta renda, né? E uma questão que é mais que natural é que já pelo fato que esses conceitos eles começam em países de alta renda, eles acabam, de certa forma, se propagando, muitas vezes de uma maneira, digamos assim, talvez um pouco acrítica, ou talvez sem adaptá-la muito. Né? Boa tarde, tudo bem? Desculpa o atraso. Boa tarde, sem problema. Boa tarde. E uma segunda questão é a questão de... A gente também sempre teve muitos rankings internacionais que também geravam uma certa forma de mimetismo, digamos assim. Os rankings internacionais mesmo, eles começavam, principalmente nos anos 90, eles começavam a dizer o que eram boas práticas, e eles levavam vários governos a copiar aquelas boas práticas, até mesmo para poderem ganhar posições nesses rankings. É uma coisa que ainda acontece hoje, né, que se pauta muito pelo ranqueamento. Como aqueles que estão, né, por países de alta renda, estão no primeiro lugar, a gente começa a gerar um mimetismo, um efeito cascata, como eu diria, certas vezes, sem pensar muito no contexto local. Então, acho que seria um pouco essa a ideia da conversa disso. Né? Eu não falo de descolonizar governo digital, mas talvez tem um livro que eu gosto muito que chama Bom Governo nos Trópicos, que é sobre sistemas de governança, no caso do Ceará, no Brasil. E eu acho que a gente poderia pensar também no que seria um bom governo digital nos trópicos. Né? O que faz ele diferente? Eu consigo pensar aqui em três critérios, né? Principalmente. Tem outros, mas eu acho que eu diria assim, 3 características que eu começo a ver, pelo menos da minha experiência. Né? Primeiro é que ele é desenhado também para ambientes de pouca conectividade. Né? Então, às vezes, em alguns locais, a gente fala assim, bom, o governo digital a gente faz, o problema da conectividade, não, tem um outro programa ali de inclusão digital que vai resolver isso. Né? Ou, com o tempo, isso vai ser uma questão que vai se resolver com o tempo, mas muitas vezes se desenha o governo digital, faz lá, por exemplo, a sua solução web, o seu aplicativo, e a questão da conectividade é um problema do outro. Né?
Para dar um exemplo, só no Brasil a gente ainda tem nos dados, eu acho que do CETIC 2020, 20% da população não tem acesso à internet, um em cada 5 brasileiros, né? E ainda que fosse 10%, essas pessoas são provavelmente aquelas que são as que mais precisam de serviços públicos, né? E a gente não pensa nisso. Então, eu diria, a primeira característica do bom governo digital, ou do bom governo digital nos trópicos, é que ele pensa na conectividade, serviços de voz por SMS, USSD, e cada vez mais hoje em dia, né, principalmente com toda a capacidade que a gente tem, digamos assim, da nuvem, né, e cada vez mais a noção de sensores, é uma coisa que a gente tem feito, começado a fazer aqui na África. Qualquer telefone muito simples, ou até, né, o antigo, né, quase não existe mais, o orelhão, ele pode ser um sensor para você acessar a internet, né, e todas as coisas aparecem, funcionam lá do outro lado, né. Você pode ter tudo, você pode ter algoritmos, inteligência artificial e tudo, mas do outro lado a pessoa pode estar só enviando SMS. Então, eu diria que a primeira questão seria essa questão de que você desenha para quem não tem conectividade, né? O segundo, eu diria, a segunda característica eu dizia que é desenhado para aumentar acesso a serviços, né, e não só melhorar, né? Serviços digitais eles são normalmente desenhados para aqueles que já possuem acesso aos serviços. O que faz sentido totalmente se você está na Inglaterra, na Suécia e assim por diante, né? Mas a gente está num país onde grande parte das pessoas não tem acesso a serviços, né? Então, em contexto de desenvolvimento, eu dizia que a gente tem que pensar em como aumentar acesso a serviços. Fazer uma provocação aqui, porque somos poucos, todo mundo acha o máximo, mas numa boa, renovar sua carteira online não é o maior problema que o governo digital devia estar resolvendo, né? Então, eu acho que aí abre também o que é o escopo de governo digital, que às vezes a gente não coloca. Um exemplo, mais uma vez, do Brasil, falta médico, né, no setor público. Então, soluções de telemedicina seriam soluções de governo digital, que normalmente a gente não pensa como, né, ou de teleeducação, né? Normalmente elas fazem parte de um outro, digamos assim, silo, né, de conhecimento, de partilha, e eu acho que no caso desse a gente pensa nessas áreas, né? Ou seja, desenhar para aumentar os acessos aos serviços, né? E o terceiro ponto, eu vou terminar aqui, que eu acho que sobre a questão não é somente sobre o design de serviços, é sobre o design de serviços, e não serviços digitais. Isso é uma coisa que também aconteceu, foi, digamos assim, uma coisa que vários países, inclusive de alta renda, já começaram a se dar conta, né? Por exemplo, no Reino Unido, eles tinham os standards de serviços digitais, hoje só se chamam standard de serviços, né? E o que isso quer dizer no nosso contexto, né? É que transcende a questão digital, né? E aqui trata-se de uma questão de uma cultura nova de serviços, de foco no usuário. Essa é uma primeira coisa. E a segunda coisa é entender que, às vezes, melhorar um serviço digital não quer dizer que vai estar todo mundo lá com o seu aplicativo, mas, às vezes, você está melhorando um serviço digital, digamos assim, de fundo, e é o serviço e a prestação que você está tendo presencialmente que ela melhora, né? Um exemplo que tinha muito tempo, não muito tempo atrás no Brasil, se você quisesse tirar a sua certidão de nascimento, você tinha que voltar para o cartório de onde você nasceu para você tirar a sua certidão de nascimento. Hoje você já tem alguns serviços integrados que eu posso ir tirar uma cópia em qualquer lugar que eu esteja. Isso é uma coisa muito comum na África, né? Ou você conseguir fazer todos os serviços no mesmo lugar, porque os sistemas estão integrados. Então, também é desvincular a noção de serviço digital como uma coisa que o digital não beneficia o presencial. E, por fim, eu acho, né, que uma vez que, né, eu acho que a gente vai começar a tentar entender, né, o que é essa noção de... será que faz sentido essa questão de serviço contextualizado para países de baixa renda? E depois, como é que a gente constrói a capacidade para isso, né? A formação tradicional de servidor público, em qualquer lugar, em qualquer país, né? Isso é comum para países de alta, média e baixa renda, né? Não há formação específica, ou não necessariamente de maneira sistemática, para o servidor público para um processo de transformação digital,
Então, o que a gente está fazendo nisso? Né? E também esse processo de transformação, esse processo de formação e capacitação do servidor público de lideranças, será que ele se diferencia? Se a gente está treinando um servidor público na Suécia, se a gente está treinando um servidor público no Brasil, eu diria que tem diferença, sim. Eu posso começar por uma diferença, né? O servidor público brasileiro, muitas vezes, ele não usa o serviço do qual ele faz o design, né? Enquanto na Suécia, você faz transporte público, você pega transporte público, né? Aí que às vezes você está lá fazendo design de transporte público, você anda de motorista. Então, eu já diria que a própria formação em relação à empatia ao usuário, provavelmente ela é muito mais necessária, né? Ou seja, da experiência do usuário e empatia do usuário, talvez ela seja muito mais necessária em países de média e baixa renda, onde o servidor público, normalmente, ele está muito diferenciado da grande massa do usuário de serviços públicos. Eu acho que, só para fazer uma provocação, mas para dizer assim, que eu acho que aí a gente já tem uma noção de que talvez a própria capacitação do serviço público ela seja diferente para a transformação digital em países de alta renda e outros. Mas eu vou parar por aqui. Provocação feita e espero. E, mais uma vez, muito obrigado. E vou passar para a Bia, para contar para a gente um pouquinho mais da experiência dela. Bia, para você. E eu peço desculpas, eu vou tirar a câmera porque eu estou com um sinal um pouquinho ruim e aí fica melhor para mim. Obrigado. Perfeito. Obrigada, Thiago. Acho que a minha fala vai ser bem complementar à sua. Acho que você focou mais na parte dos serviços e eu queria complementar falando um pouquinho mais sobre qual que é a infraestrutura que está por trás disso. A gente sabe hoje em dia que existe uma nova tendência no mundo em termos de transformação digital, que é a ideia de governo como plataforma, que é um pouco como se o governo estivesse criando uma infraestrutura comum em que diversos departamentos pudessem compartilhar informações, compartilhar serviços e que os cidadãos vissem um portal centralizado de serviços. Então, tem várias implicações desse modelo e várias formas de fazer isso. Tem países que focam mais em garantir que existe uma identidade, um número de identificação digital único que possa ser usado para fazer essa integração. Tem países que focam mais na parte de criação de templates e padronização para os cidadãos. Tem países que focam mais na parte de desenvolvimento dos serviços em si. É como se a gente vai fazer um paralelo com o setor privado, a gente pensa na Apple, por exemplo. A Apple é uma plataforma, então eles têm alguns pré-requisitos que são necessários para você desenvolver um aplicativo, mas basicamente várias pessoas podem desenvolver aplicativos e colocar na Apple Store, e aí várias pessoas usam. Então, é um pouco dessa mentalidade. Acho que os pioneiros nisso foram o governo da Estônia e o Reino Unido, mas hoje em dia já existem diversos governos que têm estratégias bastante diferentes, como a Índia, eu falei que foca no modelo de identificação digital. No Brasil, a gente também está seguindo essa tendência. Hoje temos o Gov Brasil, que é essa plataforma de serviços unificados que acho que tem como visão ser uma plataforma que conecta não só para o servidor, mas também do ponto de vista de integração do trabalho, né, entre os departamentos. Acho que tem muitos ganhos também. Mas esse modelo ele tem várias implicações para essas relações colonialistas também. Então, a primeira delas é que muitas vezes os governos locais não têm a capacidade ainda de desenvolvimento dessas tecnologias, dessa visão. E o que eu vejo muito é contratação de serviços externos e também uma mentalidade, às vezes, de copiar, colar de algumas soluções. Então, eu acabei de trabalhar com o governo no leste europeu, que queria fazer exatamente o que a Estônia faz, mas
não se aplica, não é o mesmo contexto. Tem uma dependência também de financiamento, então, para vários desses projetos também. Tem várias organizações que financiam e também têm suas próprias exigências. E muitas dessas organizações também vêm dos países do norte. Então, tem essa frente. Tem uma segunda que é muito importante, que é como que a gente usa os dados que são gerados. E eu acho que tem 2 pontos. Um é quais tipos de informações são geradas e quem que usa essas informações. Então, em relação a quais dados são gerados, tem muita gente que diz que é muito bom que os governos estejam usando dados para que as políticas sejam baseadas em evidências. Eu concordo 100%, mas a gente tem que lembrar que os dados são políticos também. Então, a gente às vezes acha que o uso de dados é super neutro, mas como que a gente define quais são as perguntas que vão ser feitas, quais que são as informações que são usadas para categorizar os indivíduos. Todas essas questões são subjetivas até um certo ponto. Então, é algo para se prestar atenção. E o outro ponto é quem que usa essas informações. O que eu também tenho visto muito são governos fazendo parcerias com empresas do setor privado, principalmente grandes GovTechs, que não necessariamente é ruim. Por exemplo, o Google tem informações excelentes de localização e ajuda muitos governos a fazerem planejamento urbano de transportes. Acho que tem um potencial gigante. Mas também a gente tem que tomar muito cuidado para não gerar essa dependência, porque acho que muitas vezes essas grandes empresas, elas têm mais informação do que os próprios governos sobre os cidadãos. Então, como que os governos conseguem se proteger para não criar essa dependência? Acho que é uma questão relevante. E a última, acho que o Thiago já estava falando um pouco sobre o desenho dos serviços, né? Eu penso também sobre o desenho dessa arquitetura, dessa infraestrutura. E aí, para dar um exemplo, no Brasil, existe um grupo de trabalho, o GTDGov, que é excelente, é um grupo de estados brasileiros que se reuniu para trabalhar sobre transformação digital, e eles estavam desenhando essa infraestrutura de dados, e quando eu conversei com eles sobre como que a gente conseguia incorporar a inclusão, questões de inclusão e diversidade no desenho da plataforma, não era uma coisa tão presente no pensamento. E eu acho que não é presente mesmo no pensamento da maioria dos projetos de desenvolvimento, porque acho que não é uma preocupação muito natural dos desenvolvedores pensarem tanto sobre como que você traz elementos de inclusão para as plataformas. Então, acho que é um ponto também para a gente pensar bastante. Muitas vezes, depois que a tecnologia está pronta, a gente pensa em como que universaliza. Mas acho que um passo antes, mesmo antes de desenvolver, a gente já deveria ter essa preocupação. Então, acho que posso comentar mais depois sobre as experiências nos governos da África também. Mas acho que esses são os meus pontos principais. E acho que para lidar com elas, a gente passa muito por criar uma cultura de trabalho que identifica e reconhece esses vieses também de talvez práticas um pouco mais, vamos chamar de colonialistas, ou então que se iniciaram em países desenvolvidos, e tentar se perguntar como que a gente diminui essa dependência. E eu acho que a Bruna pode falar bastante também sobre como que no Brasil a gente está pensando sobre a capacitação dos nossos servidores públicos para tratar desses problemas. Vai lá, Bruninha, por favor. The floor is... Vamos lá. O floor digital aqui, né? Primeiro, obrigada, André, pelo convite. É muito legal estar aqui nesse debate descontraído sobre o tema. E rever também pessoas queridas e conhecer pessoas novas, como Beatriz. E ter essa oportunidade também de organizar o pensamento com pessoas tão qualificadas, sabe? Eu queria, primeiro, assim, eu sou, como foi dito, né, eu sou diretora de inovação da ENAP, que é a Escola Nacional de Administração Pública. Acho que as discussões aqui que estão sendo colocadas, né, sobre esse importante questionamento que o Thiago colocou, que eu acho que talvez
pode guiar bem as nossas falas, né? Do que se alimenta, que governança, que modelo tem o bom governo digital dos trópicos. E acho que em relação a isso, existem alguns desafios no mundo que são prementes, para os quais a maioria dos tomadores de decisão, e aí leia-se tomadores de decisão em governo, e eu vou falar como nós, porque eu estou nesse lugar de estar servidora pública, né? Eu acredito que nos falta, para endereçar muitos desses assuntos, podia resumir em 3 coisas, assim. Nos falta fluência, eu quero dizer compreensão profunda de muitos dos termos e conceitos. Quando você fala, por exemplo, de infraestrutura física, você olha para alguém e pergunta, você sabe o que é um guindaste ou um tijolo? A pessoa sabe te responder. Nem todo mundo sabe te responder, de fato, como funciona a internet, o que é um banco de dados, o que é por que eu preciso de nuvem, o que é uma API. Então, acho que isso nos falta essa fluência. Eu vou elaborar um pouco mais sobre isso. Além disso, acho que nos falta humildade. Tiago mencionou um pouco sobre isso, da questão da empatia. E eu acho que a gente tem visto, tanto nos meios acadêmicos como de tomadores de decisão, pessoas que estão ainda trabalhando com ideias e conceitos muito abstratos que não se sustentam na prática. Então, acho que isso requer o que eu chamo e clamo sempre por uma humildade radical de todos nós, assim, na hora de lidar com esses desafios. E, por fim, coragem. Acho que houve, e eu gosto de chamar isso, a gente chama por aqui, né, de hesitocracia, né, uma eterna hesitação de muitos dos que tomam decisões em relação a esses temas. Eu realmente acredito que aqui no governo, e eu vou falar muito no contexto brasileiro, que é o que eu estou melhor inserida hoje, assim, que nessas trincheiras da rotina do governo, do dia a dia, você toma decisões, às vezes, que parecem muito comuns, que você se habitua, e que podem ter uma importância extraordinária, né? Especialmente se elas vierem acompanhadas disso, assim, dessa ousadia, dessa coragem, dessa humildade. Porém, o que eu vejo é que para as pessoas que tomam essas decisões, esses de servidores públicos em cargos de liderança, especialmente, muitas vezes elas não estão aparelhadas dos instrumentos necessários para tanto. E quando eu digo os instrumentos necessários para tanto, eu não estou dizendo que falta a elas formação ou algum diploma bonito com letras douradas na parede. Pelo contrário, muitas vezes eles são, inclusive, aquilo que a gente chama em inglês dos overachievers, pessoas que já tiveram muitas conquistas na vida, né? Além disso, acho que retomando também um outro ponto que o Tiago trouxe, é que o importante desafio de nós levarmos essa agenda para o core of government. E quando eu digo core of government, eu não quero dizer o que a OCDE chama de centro de governo, né? Eu quero dizer as áreas mais duras, as áreas onde muitas vezes esse tema não chega e onde muitas vezes existe uma barreira de entrada. Educação, telemedicina, cuidado. Eu ando um pouco obcecada com esse tema e com essa agenda, que é do futuro do cuidado. A própria agenda de orçamento e finanças é ainda uma agenda onde a transformação e o alinhamento a boas práticas de governo digital ainda não acontecem. E aí eu acho que uma das hipóteses que eu tenho sobre essa falta de fluência nossa, né, servidores públicos nesses temas, está no fato de que nós ainda nos separamos do mundo digital. Então, vamos pegar aí como exemplo esse campo de prática que a gente chama, né, bota tudo no mesmo balaio de transformação digital. Nós frequentemente, mexe, toda semana deve ter pelo menos uns 3 eventos sobre isso. As pessoas vêm e te perguntam, as inovações digitais são impulsionadoras ou são uma plataforma que leva o governo para o futuro? Eu sempre acho que não é nenhuma das opções anteriores. Para mim, o digital é o mundo em que a gente vive, é o mundo em que a gente opera. E essas inovações digitais, elas são, para mim, um conceito que nos permite, então, construir isso que a gente chama de futuro do governo. E aí eu sempre lembro, e o Tim O'Reilly que lembrou disso, assim, e achei genial e replico, né? Que é a história da anedota dos 2 peixinhos do discurso do David Foster Wallace, né? Que é a ideia de que tem 2 peixinhos jovens nadando e eles encontram um peixinho mais velho e lá pelas tantas o mais velho olha para ele e diz, para os novinhos, e diz: "Ei, cara, como é que tá a água?"
E aí os mais novos nadam, depois se olham e dizem assim, mas que diabos é a água? E eu acho que muitas vezes, quando nós temos que parar para pensar em digital como um instrumento, como algo muito separado de nós, e que existem inclusive departamentos separados, a gente acaba nos separando dessa água em que a gente nada. E eu acho que a gente tem que se preparar para isso no nível individual mesmo. Eu vejo muitas formações no padrão mundial, padrão Ivy League, né, sendo feitas que transferem conhecimento sobre ferramentas que são sistemáticas, que são importantes. Então, assim, agora está na moda, e eu adoro essa moda, inclusive, que é o Strategic Foresight, né, o prospecção de cenários, eu acho, eu não sei exatamente como é que foi feita a melhor tradução aí para o português. Ou o próprio Design Thinking. Essas são metodologias, né, que são muito importantes para nos ajudar a resolver problemas e a tomar decisões. Mas a gente tem que lembrar que essas metodologias, elas, seja essa ou outra alternativa, daqui 20 anos talvez elas terão outros nomes e outras possibilidades, né, incorporando outras tecnologias, elas só vão alcançar o seu pleno potencial quando as lideranças e os implementadores de políticas tiverem isso que eu estou chamando de fluência nessas grandes discussões do século XXI e no que diz respeito à utilização das ferramentas digitais e as implicações de infraestrutura que elas têm. E, além disso, eu acho que o dia que a gente tiver coragem realmente de sair das nossas bolhas de abstração, cheia de ideias nunca testadas, e irmos a campo para ver se isso realmente se sustenta. Então, nesse sentido, eu estou traçando só, assim, acho que algumas coisas que precedem algumas decisões que foram tomadas e que resultam nos exemplos que eu vou dar aqui do que a INAP tem feito, que a gente tem testado e aprendido muito sobre como formar esse futuro do governo, né? Esse serviço público do século XXI e, sobretudo, esse novo ethos do servidor público do século XXI. Para nós é muito importante que eles tenham agência para endereçar os problemas e a nossa hipótese é que isso passa por ir além dos credencialismos acadêmicos tradicionais. Isso requer muita humildade, requer que a gente, né, admita que nós não temos, que nós admitamos assim que a gente não tem influência para começar uma discussão relevante sobre, muitas vezes, infraestrutura, isso que está enquadrado aqui como descolonização. Admitir que não adianta eu te ensinar teorias não testadas, se, na verdade, a sua urgência é resolver problemas e você não está aparelhado para isso, nós não estamos aparelhados para isso. É muito difícil que as pessoas façam isso, é muito difícil admitir que a gente não domina uma determinada linguagem, é muito difícil admitir que eu não tenho um determinado arcabouço. Então, quando a gente fala do papel do servidor, eu falo isso há um tempo, o Thiago sabe disso, eu acho que os servidores públicos, eles estão no movimento, acho que agora, depois da Covid-19, ainda mais, de saírem da lógica dos burocratas profissionais para se tornarem, de fato, o primeiro controle social, né? Reparadores sociais, defensores também de uma ordem democrática. Especialmente quando nós vemos que nós estamos num momento em que ficou claro para muitos de nós que nós subestimamos a capacidade das autocracias serem eficientes e conseguirem entregar melhores serviços, inclusive fazer a transformação digital. Então, nós vemos, hoje nós vemos governos não democráticos, autocracias, com uma grande capacidade de resolução de problemas. E, nesse contexto, o serviço público, como primeira forma de controle social, tem que criar meios de vencer essa exitocracia e que nos façam não só ter esse letramento, né, essa fluência, mas também assumir alguns riscos de algumas decisões. Eu sei que os temas como desinformação, fake news, WhatsApp, são realmente, dentro e fora do Brasil, vistos como grandes boicotadores da ordem democrática. Porém, e isso é um ponto que a gente tem discutido muito, eu acredito que as nossas democracias enfrentam, na verdade, uma falta de capacidade de transformar o mundo físico, inclusive, da mesma forma como nós fomos, talvez, ao longo do século XX. Acho que ao longo do século XX a gente olha e vê que as grandes obras do mundo estavam em países democráticos, as populações democráticas, elas contavam com governos que eram mais eficientes do que os autocráticos. A gente que fazia acontecer, né? E hoje
basta você olhar as grandes obras de infraestrutura do século XX, as grandes obras de infraestrutura feitas aí ao longo das 2 primeiras décadas do século XXI. Você vê que os governos autocráticos hoje têm grande capacidade de entrega, e nós estamos aí presos num modelo exitocrático mesmo. E aí, o que nós temos feito para endereçar isso na ENAP, né? Pensando novas formas de construir essas capacidades dos servidores. Eu acredito no modelo tradicional de sala de aula, porém, acho que meu papel aqui como diretora de inovação e, né, dentro de uma equipe de inovação é pensar como a gente constrói essas competências e vence essas questões que são relacionadas à empatia, a essa fluência, a essa coragem que eu mencionei dentro de outros modelos de formação. Eu gosto de falar de 2 formas mais inovadoras que a gente tem ajudado, né, o serviço público a criar esse novo ethos. Um é apoiando na resolução de problemas. O que eu quero dizer com isso? Nós temos uma linha de projetos que chama Projetos de Transformação Governamental, em que eu ajudo o governo federal, e ainda bem agora os municipais também, ainda bem que conseguimos expandir esse ano, a resolverem problemas, a entregarem valor e resolverem problemas, ao mesmo tempo em que, junto com eles, a gente consegue desenvolver competências novas. Então, vou dar alguns exemplos aqui, e acho que isso é importante porque, ao mesmo tempo que a missão desse serviço, digamos, né, ofertado é ir lá e ajudar o cara a resolver um problema, então, um determinado ministério procura a gente, diz, olha, eu preciso de ajuda para construir a política nacional de modernização do Estado, você me ajuda? A gente vai lá e ajuda, mas a gente também transfere conhecimento e apoia essas pessoas no desenvolvimento da capacidade desses servidores que estão nos demandando, dessas equipes, né? Pode se chamar de capacitoria, né? Uma mistura de capacitação com consultoria, mas porque está ali ajudando o cara a resolver o problema dele no imediato. E porque eu acredito que, sim, acho que mudar a cultura organizacional é muito difícil, não tem dúvida, blá, 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 mas ela emerge sempre de normas, de narrativas e, sobretudo, da forma como você cria rotinas de resolver problemas. Então, acho que essa é uma das hipóteses também por trás. Então, para dar alguns exemplos, citaram aqui o gov.br, né, o portal do governo federal. O gov.br tem muito desse serviço da ENAP. Nós apoiamos eles em algumas frentes. Uma delas foi em redesenhar o portal, que está num protótipo ainda, não foi implementado. Redesenhar o portal a partir de um projeto todo que envolve design etnográfico, idas a campo, para entender como o portal podia ser redesenhado para virar um portal de momentos de vida, né? Parecido com o que é hoje. Ou em outros países já existe o gov.uk também, para que os usuários não entrem lá e procurem por aqueles nomes dos serviços, mas naveguem de acordo com o seu momento de vida. Um outro exemplo que eu gosto, que também foi todo conduzido pela nossa equipe, né, junto com outros servidores, foi o redesenho de um sistema, que é um sistema de gestão, não é de serviço, né? Mas também é um aspecto da transformação, que é o CIAF, que é um sistema que é o principal instrumento de registro e acompanhamento da execução orçamentária e financeira do governo federal. Ela é, né, quem lida com esse sistema são as pessoas que cuidam dessa parte muito dura do governo. E ele foi desenvolvido pela Secretaria do Tesouro Nacional e pelo SERPRO em 1987. Nas minhas buscas aí eu até descobri que o cara que codificou é um cara cujo apelido é Jacaré. Esse sistema, desde 87, está lá na tela preta e nunca tinha sido atualizado para que os seus usuários, que é nada mais nada menos do que todo o Executivo Federal que faz o acompanhamento e controle de execução orçamentária, nunca tinha sido redesenhado, repensado. Então, a gente usou, né, Design Research, Design Sprint e redesenhou a famigerada tela preta do CIAF para um módulo web que seja minimamente amigável para os seus usuários, que são servidores também. Para dar só alguns exemplos de um modelo que eu acho que é importante de nós pensarmos de como desenvolver essas capacidades, que ao mesmo tempo que a gente também desenvolve, ajuda as pessoas a resolver os problemas. E, por fim, um outro modelo que nós estamos muito felizes e agora também nos aprofundando no entendimento do seu impacto, ainda que não seja uma avaliação de impacto que a gente está fazendo. É um modelo de treinamento intensivo que tem o propósito de construir a capacidade para a resolução de problemas, mas, sobretudo, tem o propósito de
agir nisso que eu estou chamando da nossa falta de fluência, que é o Coding Bootcamp, que é um bootcamp de código, que é um programa intensivo, concentrado, quase como se fosse aqueles momentos em que você vai e tira 3 meses em algum lugar do mundo para aprender o idioma. Um pouco isso. A gente concentra as pessoas, todo dia tem aula, são horários integral, e nós já temos, né, agora mais de 80 alunos formados, já foram feitas mais de 500 horas de capacitação. Nesse curso, as pessoas aprendem não só desenvolvimento de capacidade de programação, mas também de ciência de dados e de machine learning. E uma das ideias é que parte do conhecimento sobre linguagens específicas, né, o aprendizado da programação, tenha benefícios colaterais no participante, como, por exemplo, o desenvolvimento de um raciocínio lógico, diferente do que ele tinha anteriormente, ou uma melhor capacidade de estruturação de processos, ou uma melhor capacidade de resolução criativa de problemas. E hoje, nesse estudo que nós estamos desenvolvendo, o Thiago, ainda bem, é um colaborador nosso para isso, nós estamos explorando quais são, né, justamente buscando entender quais são esses benefícios colaterais que eu estou chamando, né? E aí nós estamos, então, vamos conduzir, né, um semi-experimento que vai olhar não só o programa, ele seleciona 40 pessoas todo ano. Então, esse projeto ele vai olhar para os 20 últimos selecionados e os 20 primeiros não selecionados do treinamento e avaliar, olhar, investigar em que medida eles se diferem em relação a tratamento e os que não tiveram uma rotina alterada ou um contato com essa nova linguagem. Então, acho que esse é um dos projetos que eu acho que é novo, nós fizemos, é o inédito, é o primeiro no mundo para servidores públicos, e que acho que tem essa função que é muito mais do que o cara sair de lá tendo desenvolvido um aplicativo que vai, sei lá, ajudar alguém a fazer uma carteira de trabalho, ou fazer um novo aplicativo, ou mais um novo site. Mais do que isso, ele funciona muito com essa visão que eu coloquei aqui de endereçar esses desafios. Acho que eu me estendi bastante, peço desculpas. Eita, 3 minutos, enfim, desculpa, gente, me estendi, me empolguei. Maravilha, muito rico, né? Eu acredito que a gente viu aqui, né, pelo menos 3 camadas, né, desse ambiente completo, né? Falamos de uma camada de infraestrutura de dados, né, ligado à mensuração, impacto, indicadores, né, uma camada de gerencial, de permitir que o Estado funcione e atinja seus objetivos, e uma camada de atendimento, né, de serviço cidadão. E aí eu acho muito interessante, né, o que a Bruna traz, de criar dinâmicas voltadas a resultados, né, quer dizer, trazer mentalidade de métodos ágeis, né, para o ambiente de governo, criando, né, e mesclando competências para chegar nos objetivos desejados. Isso posto, eu vou passar a palavra para a Mônica, né, a nossa debatedora, né, queridíssima e coordenadora, né, desse ambiente. Mônica, suas considerações, bem-vinda. Boa tarde a todos, obrigada pela participação, pelo convite. Eu peço desculpas porque eu não estou num ambiente fechado, então tem alguns ruídos ambientais aqui, mas é com grande prazer que eu estou aqui compartilhando com vocês essas ideias. Bom, primeiro eu queria dizer o seguinte, essa mesa é bastante sofisticada, né? Tendo o Thiago, a Beatriz e a Bruna, talvez até difícil trazer coisas novas para esse debate, porque muitas das coisas que vocês falaram que eu poderia falar, vocês já endereçaram de uma forma bastante sofisticada.
Mas a primeira coisa que eu queria falar é assim, a questão que, e eu vou pegar a fala do Tiago. O Tiago trouxe um exemplo da questão dos governos locais, dos bons governos nos trópicos, e eu acho que na verdade, poderia ser expandido agora para um livro Bons Governos na África, porque existem, né? Mas e é interessante porque Tiago, eu estudei com a Judith Handler, ela foi minha orientadora, e eu traduzi o livro dela e fiz algumas revisões também. Então, é um documento, assim, vou dizer assim, um manifesto, eu acho, muito caro, muito próximo para mim, muito que eu prezo muito. E uma das coisas que a gente fala, ela traz, primeiro, essa questão da replicabilidade e da redundância, né? Que nem tudo se replica, que apesar de ter um mimetismo, ou como você falou, como você abordou, nem tudo se replica e você tem que prezar e observar formas locais e aspectos locais, culturas locais arquiteturas institucionais e políticas locais para você implementar ou fazer com que alguma coisa funcione. Não é? Então, eu acho isso muito importante, e daí vem, nesse livro mesmo, ela traz uma primeira questão, que é a questão de centralização versus descentralização, quer dizer, local versus federal, até pulando um pouco governos regionais ou estaduais. E eu queria perguntar para vocês, eu queria trazer a questão, nessa estrutura federalista que nós temos, qual é o papel do governo federal, e se ele, no sentido de ele que deve suprir e garantir o acesso universal a um sistema digital. E aí eu falaria, ao invés de um SUS, um SDS, sistema de SDU, esse sistema digital universal, que permitisse um acesso mais inclusivo em regiões e regiões muitas urbanas mesmo, porque mesmo na cidade de São Paulo você tem bolsões que não conseguem se conectar. Por exemplo, eu visitei recentemente Heliópolis, e Heliópolis, o centro da comunidade não tem acesso à infraestrutura digital e nem acesso a redes. Não é nem a questão de ter um telefone ou ter um aparelho, é a questão de ter o acesso. Então, essa seria uma questão, e aí, se é o governo federal, como é que a gente faz essa provisão vamos dizer, de redes e de distribuição? Porque é um problema de distribuição que poderia ser equiparado à questão de distribuição de eletricidade e de outros serviços, né, que tem várias já soluções, mas vários obstáculos. A segunda questão que eu queria trazer talvez eu queria trazer um pouco mais da experiência da Beatriz. A Beatriz, você trabalhou na África também, eu não sei se eu compreendi direito. E uma das coisas que a gente sabe e aprendeu com a África, eu acho que tem até conectado com o que a Bruna disse, é a questão de aproveitar as experiências locais e os mecanismos locais, e a humildade no sentido de incorporar e valorizar alguns desses aspectos. Né? E aí o que a gente teve, que foi de muito sucesso na África, foi a questão dos mobiles, né, dos telefones, que virou o banco do pobre, a forma de comunicação, forma de negociação, e se tornou um mercado virtual muito antes de outras infraestruturas digitais, outros acessos serem disponibilizados. A ponto de, assim, não só você ter uma série de transações em um mercado, mas também em termos políticos, né? Quando a gente pensa na Primavera Árabe e em outros movimentos que foram, vamos dizer, não surgiram, mas que foram catalisados que foram alavancados pelo uso de celulares. Então, quer dizer, como que a gente traz isso
o nosso uso, para o uso do governo, para unir as pessoas, unir e incluir e criar até um mercado que seja mais, o mercado virtual que seja mais acessível e um acesso melhor a serviço. E, finalmente, eu queria trazer alguns aspectos, se você pudesse comentar um pouco disso, da sua experiência, seria muito legal, e como isso está sendo utilizado nos projetos, e como isso é visto atualmente, nos atualizar um pouco nessa questão. E, finalmente, eu queria endereçar alguns pontos que a Bruna trouxe, que eu achei bastante singulares e importantes. Bruna, adorei, realmente. Primeira coisa que você falou, que eu tenho que confessar, eu não tinha pensado dessa forma, e eu acho que você traz de uma forma muito clara e bonita, que é a fluência, né? Mas para você ter fluência, você tem que saber a língua e temos que falar uma mesma língua, né? Não adianta você ter fluência, eu falo japonês, você fala árabe, e aí as dois temos fluência, mas não temos comunicação. Mas é importantíssimo dominar a terminologia, dominar algumas, não só a terminologia, mas alguns métodos e algumas práticas que ficam alheias mesmo a nós, né, que temos mais acesso à educação e à informação. Então, eu gostei muito disso, eu achei muito interessante. E aí eu queria saber como e onde, em que momento que você sugere que essa fluência linguística setorial ou digital seja implementada e como, se você já pensou nisso. Eu achei a ideia muito, muito boa, acho que é isso mesmo, acho que é parte do problema. Sinto que tem uma questão de classes e de etária, e talvez até de gênero nessa questão de fluência, né? Mas com certeza de faixas etárias e diferentes grupos com diferentes acessos. Então, como unificar essa linguagem e tornar mais fácil o acesso? Achei super importante isso que você falou. E, por fim, outro ponto que você endereçou, e que também me é muito caro, é a questão da formação, da qualificação e capacitação do funcionário público, né? Que é tem central. Em vários trabalhos, eu trabalhei muito com motivação do setor público, do servidor público, e eu acho essencial que haja essa capacitação. Mas o que normalmente o que eu vi, os estudos que eu fiz, inclusive, e desculpa de novo pelo som que está passando aqui, os estudos que eu vi foram aplicações, não estudos, práticas e aplicações que eu vi anteriormente, particularmente no setor fiscal tributário. Você tinha vários treinamentos, vários desenvolvimentos, mas que eram técnicos e se contava, na verdade, o número, se quantificava o número de cursos, mas não se qualificava, não tinha uma visão mais qualitativa e mais de rede e abrangente de rede, que pudesse realmente mostrar um dos principais atributos dessa questão da questão digital, que é a comunicação em rede, que é a inclusão, que é a possibilidade de expansão das redes e de acesso, né? Então, eu queria entender um pouco mais como fica essa qualificação e o que você sugere. E também, quando você fala, por exemplo, a ENAP é uma escola de governo que muito destinada ao governo federal, e tem também cursos para governos estaduais e locais, mas como fazer com que esse trickle-down realmente ocorra para governos locais? Criar novas escolas, novas instâncias, são cursos técnicos, e se, na verdade, você tem que ensinar ou capacitar o usuário, né, que seria o ideal seria capacitar o usuário. E, então, isso também, de novo, é um ponto que eu acho essencial, não, porque é uma questão de valorização. Não, quando a gente pensa em capacitação, em mobilização, em motivação, treinamento, eu acho que no cerne de tudo isso tudo está a valorização do indivíduo. Quando você capacita, você fala, você pode aprender e você pode contribuir, e você é parte desse sistema, você inclui
seja o usuário, seja o servidor. Então, como fazer isso de forma mais transversal, de forma que você envolva as duas pontas. E onde começar? Começa no centro, começa mais na ponta? Onde que é essa inserção? Eu só queria fazer um comentário, eu não sei, acho que foi a própria Bruna que trouxe, mas não tenho certeza agora. Vocês falaram de setor, acho que foi a Bruna, que falou de setores core, né, ou setores duros, né, que deveriam ser aplicados. Na minha experiência e na minha análise do governo, das secretarias das fazendas estaduais, na aplicação, na modernização das administrações tributárias, uma das coisas que me pareceu, e uma das coisas uma das hipóteses, é que começar por setores como tributação, contabilidade, ou algo que talvez seja até mais fácil e mais natural, e fazer a passagem daí para outros setores de serviços como mais fins. Então, começar pelos setores meios, que eu acho que já estão envolvidos nesse processo. Então, os setores meios são tanto as secretarias de administrativas, como também a fiscalização. Não é um setor, é um setor diferenciado, não é tanto o setor meio, mas né, ao mesmo tempo ele tem um fim, tem um meio, mas e aí chegar nos setores fins, aí envolver os setores mais fins como educação e saúde. Quer dizer, isso é uma hipótese, eu queria conversar, eu acho que os setores de fiscalização já estão muito envolvidos nesse processo, não é? Você vê que a secretaria, tanto na parte federal, no aspecto, na esfera federal, quanto na esfera estadual, você já, e também, não municipal não, mas na estadual, com certeza você já tem uma modernização, uma digitalização, uma informatização dos processos. E muitos, assim, muitos no Brasil, no caso, muito sofisticados. E aí eu queria então que você comentasse se você acha que tem um setor pelo qual começar, ou qual o próximo setor, né? Porque nós já temos experiências nos diversos setores, de qualquer forma. Mas onde começar, qual seria o próximo passo nesse processo como um todo? Então, muito obrigada. E de novo, eu estou num lugar muito barulhento, com vários ruídos, então eu peço desculpas e eu continuo aqui para o nosso debate. Obrigada, André, também pelo convite. Obrigado, Mônica. Acho muito interessante, né, as suas considerações. Tiago, você gostaria de comentar? Sim, não, vou bem rápido e peço desculpas que a minha internet está super instável. Normalmente a internet aqui é melhor, mas eu acho que hoje o tema foi assim, para prova de efeito. Não, Mônica, primeiro, que excelente saber que feliz coincidência essa da Judith Stendler, que para mim eu acho que assim, um livro que me emociona até hoje, que eu falo para que todo mundo deveria ler. Que honra saber que você que traduziu ele e ter você como comentando. Bom, só uma coisa que eu acho que a Mônica levantou, que é um desafio que ainda ninguém conseguiu resolver, porque o negócio é o seguinte: hoje em dia, a nova visão de governo digital, que eu diria assim, que eu advogo, que a Beatriz, o David Ives, que trabalha com ela, que foi sempre que durante a década dos anos 90, você houve uma extrema, digamos assim, a terceirização de serviços digitais, né? E que chegou um momento no que terceiriza tudo, isso não é coisas do governo e tudo, mas chegou uma hora que o governo não sabia nem mais o que comprava, né? Na verdade, a questão é essa, né? O setor público, a assimetria de conhecimento entre um vendedor de tecnologia e o comprador do setor público, ela é abissal, né? E ninguém é santo, o pessoal deita e rola, né? Quer ganhar dinheiro, vende tecnologia geral, né? Porque as pessoas não sabem dizer a diferença entre um software de $500 mil e um software de $5 milhões. Então, uma das coisas que se advoga e que se começou a fazer muito bem no Brasil, já se começou a fazer em outros países, que nós fazemos aqui em Madagascar, Moçambique, é o seguinte: você tem que trazer capacidade de novo para dentro do governo, né? Tem algumas capacidades que você não consegue terceirizar. Mas aí como é que você faz isso com municípios,
no Brasil, sendo que a maioria deles não consegue nem mobilizar receita suficiente para as despesas básicas, né? Como é que você vai ter como é que você vai trazer capacidade digital para pequenos municípios e para que eles possam prestar esses serviços digitais, né? E tem alguns modelos que são interessantes, que começaram a ser explorados. Eu acho que um dos mais interessantes é o da Itália, que recentemente, pode só parecer assim, mas na Europa é diferente, mas eles tentam, de fato, produzir um mínimo de plataformas que possam ser compartilhadas pelo município, né? Que são feitos pelo governo nacional e que aquilo favorece eles utilizarem melhor o serviço, para poderem alavancar aquilo e proverem serviço enquanto municípios. Outra questão que a gente tem visto também, em alguns casos, são grants, é o que a gente está fazendo em Madagascar, a gente faz transferências específicas para o governo digital. E vamos dizer, eu sou contra, assim, eu acho que é uma receita de falha fazer um software que todo mundo vai usar no setor público, né? Eu acho isso muito difícil. Mas no Brasil a gente tem alguns softwares, na verdade, que são muito bem utilizados, né? Por exemplo, o software de gestão das câmaras de vereadores no Brasil, que é um software desenvolvido nacionalmente, ele é amplamente utilizado, aparentemente com relativo sucesso. Existem também alguns softwares de gestão de finanças, eu acho que a Beatriz vai conhecer isso mais do que eu, se eu não me lembro, acho que ela trabalhou, mas tem alguns softwares abertos. Aí a questão também vira essa, né? Aqui tem uma política também de software aberto, né, para reduzir justamente os custos, mas qual é o papel aqui, né? Onde começa, digamos, tem em contextos descentralizados, o papel, digamos, do governo federal e dos municípios? Isso eu acho que é uma coisa que a gente tem muitíssimo aprendizado a fazer, sobretudo se o que se quer levar adiante é essa visão de que o governo tem que ter capacidade própria. O que quer dizer? Então, o que quer dizer capacidade própria em um município com 20 mil habitantes? Isso eu acho que ainda é um desafio que a gente tem que dizer. Agora, eu diria, né, no município de 20 mil habitantes, a maioria dos serviços também eles podem ser presenciais. Nesse lado, eu prefiro, em vez de ter uma pessoa de TI, uma pessoa que seja muito boa em design de serviços, em simplificação de serviços, em desburocratização. Aí não é mais sobre a internet, como eu já dizia, não é mais sobre o digital, mas é sobre a cultura digital e poder colocar aquilo a serviço da entrega de serviços públicos. Mas eu vou parar por aqui. Há uma coisa rapidamente que a Bruna falou, de trazer para o core do governo, né? Eu acho uma coisa muito interessante que começou a virar moda em alguns países, né? Falar, vamos fazer um laboratório de inovação. Uma das coisas que países que já tentaram fazer isso, só lembrando aqui, eu sei que a Bruna não falou disso, mas se tem alguém pensando disso, por favor, parem de fazer laboratório de inovação, escritório de inovação, não sei o que de inovação, porque você nunca vai ser core do governo se você se chama inovação. Quando você é inovação, você é o cara, você é o hippie, você é o novinho, você é o hacker, você é o nerd, mas você nunca vai virar core do governo. Então, a imagem, inovação, disruptivo, tudo que são adjetivos bonitos relacionados à tecnologia, normalmente eles trazem má sorte, eu diria, da minha experiência. Eu vou parar por aqui. Obrigado. Eu queria fazer o seguinte comentário, né, antes de passar para a Beatriz. Será que a gente não está colocando o carro antes dos bois? Será que a gente não devia falar de cultura de dados e de serviços antes de falar de tecnologia? Beatriz, passo este monte de problemas para você comentar. Não, perfeito. Antes de falar da minha experiência, só sobre esse ponto do federal versus local, e aí linkando com essa pergunta dos dados, eu acho que o governo federal tem uma capacidade, um papel importante na criação de padrões. Acho que é uma das formas que pode mais ajudar os governos locais. Então, nem tudo dá para ser padronizado, acho que a gente ainda está descobrindo para vários dos problemas qual é a melhor forma de registrar e de processar informações, mas para vários problemas a gente já tem uma noção melhor. Então, eu vejo muito o governo federal como mais do que criando sistemas que podem ajudar, certamente, mas definindo esses padrões e trabalhando na legislação, que é uma parte que sempre fica um pouco na nuvem, mas que ajuda bastante na implementação de qualquer transformação digital no governo. Mas, para falar sobre a experiência na África, eu falo com
com muito orgulho, porque eu acho que tem vários exemplos incríveis no mundo do desenvolvimento que a gente não fala tanto a respeito, e eu tive o prazer de trabalhar com a ministra de Tecnologia no Togo, e o que eles fizeram, acho que todo mundo devia conhecer, porque foi incrível. Quando a crise do Covid chegou no país, eles tinham que agir muito rápido, porque metade da população vive abaixo da linha da pobreza, de $1,25 por dia, e eles tinham tido algum ganho nos últimos anos, mas se eles deixassem a crise chegar no país, eles iam perder todo esse ganho que é lento. E em 10 dias eles criaram uma solução interna, 100% interna, sem nenhuma ajuda de terceirizados, que foi um programa de transferência de renda que usou muito a tecnologia de telefone, de celular, para transferência. Então, para explicar um pouco melhor como que isso aconteceu, e eu acho que eles são incríveis também porque, no caso deles, eles usaram elementos inclusivos no design da tecnologia deles. Então, como que foi? Primeiro, como a gente estava comentando, eles usaram os celulares. Então, 82% da população tinha acesso à telefonia, não necessariamente à internet. Então, primeiro eles decidiram que iam fazer no telefone, que já foi uma decisão, acho que bastante inclusiva. Depois, o que eles decidiram fazer foi trabalhar no processo de registro para esse benefício, que eu também acho que foi incrível, porque eles usaram uma tecnologia muito simples, que basicamente aquela mensagem de texto que você nem precisa, na verdade, ter internet no celular, você não precisa ter o 2G, e eles fizeram um formulário de registro que só precisava de 3 informações. Então, super fácil de registrar. E o terceiro ponto foi que, mesmo assim, nem todo mundo tem acesso ao celular, não é 100% da população que tem acesso ao celular, ou consegue receber esse dinheiro via celular. Então, eles fizeram uma parceria com as agências de correio, e os agentes dos correios ajudavam a população a retirar esse dinheiro. Então, você podia ir a um agente, faz o seu cadastro e você recebe dinheiro na hora. E o quarto ponto que eu achei também super importante deles é que eles não usaram... É uma solução digital, mas que eles usaram vários canais não digitais, principalmente na comunicação. Então, eles fizeram uma grande campanha de rádio, e em vários idiomas, porque eles também... francês, acho que é a língua mais comum, mas eles têm vários dialetos locais, então... Eles fizeram essa campanha bem forte, com tutoriais sobre como acessar o serviço, tirando dúvidas. E o rádio também foi um ponto importante para receber feedback sobre o sistema. Então, eles fizeram essas parcerias com as rádios locais para também perguntarem aos cidadãos quais eram as questões que eles estavam passando, e aí eles usavam como forma de aprender sobre o que eles deviam melhorar no processo. Então... tudo isso eles conseguiram... Bom, eles foram melhorando o processo ao longo do tempo, mas em 10 dias eles botaram a primeira solução no ar e foram iterando. Então, acho que é um exemplo muito bom de como que o governo usou as capacidades próprias. Talvez, se não fosse um momento de crise, eles iam pensar sobre como era a melhor forma de fazer e acabar contratando terceirizados e talvez ficasse mais dependente de outras soluções e não fosse tão bem sucedido. Então, a crise também ajudou nesse sentido, mas eles conseguiram realizar tudo internamente e tendo muito foco nesse processo inclusivo, no design da política do programa. Então, acho que depois posso falar mais em detalhes para quem quiser, mas acho que é um exemplo que todo mundo devia conhecer. Maravilha, muito obrigado, Beatriz. Me destaca, né, dessa conversa de que talvez essa questão da reprodutibilidade, né, e redundância que a Mônica levantou, ou seja, será que a gente precisa realmente de uma solução para todos, ou a gente deve, de fato, né, considerar a realidade de que o território é homogêneo e que a gente deva
encontrar os meios necessários para endereçar os desafios do território e que o que deve nos unir, na verdade, sejam metas compartilhadas ou a medição de impactos ou uma cultura de dados, né? E aí como que, né, questões de capacitação lidam com essa heterogeneidade. E aí, de novo, né, existem aspectos mais estratégicos, aspectos mais de ponta, e eu pego esse problema ultra complexo e ponho no colo da Bruna. Bruna, o que você acha disso? Então, gente do céu, muitas ideias. Eu estou enchendo o caderninho com esse papo aqui, estou adorando. São muitas coisas aqui para comentar, mas vamos lá. Primeiro, achei engraçado isso que o Thiago recém falou, do tipo de não criar nada chamado laboratório, disruptivo, colorido, para não ficar na franja do governo, né? E para as áreas duras. Eu acho isso engraçado e eu brinco aqui que se eu fizesse em latim o rolê e botasse terno e gravata, talvez funcionasse melhor, né? Para conversar com o estado profundo. Porque tem toda, né, também aquele domínio do que eu chamei aqui no início dos burocratas profissionais que vão acabar também tendo que mudar uma vez que que os problemas, né, demandam pessoas com outro modelo mental. Mas independente disso, eu acho que a gente cria essas barreiras de entrada e acho que a nossa linguagem é sempre uma barreira de entrada. Qualquer departamento acadêmico sabe isso, qualquer um que já esteve dentro da academia sabe que a academia faz isso muito bem e o governo faz isso muito bem também. Isso é um dos motivos pelos quais eu acho que alguns temas relacionados a, por exemplo, um tema que a Demos tem trabalhado muito, Beatriz, que a gente estava falando um pouco antes, que é o Anticipatory Budgeting. É um tema que, imagina, você levar essa agenda para dentro da área dura do governo, que faz orçamento e finanças, que lida com aquele sistema que a Resena estava contando para vocês, que tem todo um léxico e uma série de conhecimentos que são deliberadamente não sistematizados, porque tem não só uma barreira de entrada, como muitas vezes uma reserva de mercado para determinados profissionais, determinadas carreiras governamentais. Então, a gente tem também que falar sobre isso, né? Sobre quem, como, quando pode ocupar esses espaços de liderança para tomada de decisão dentro do governo e em que medida estar nessa agenda implica aprender um novo idioma. Eu mesmo passo todos os dias por um processo de aprendizado. Quando eu entrei para o governo, deixei de ser uma forasteira, passei por um processo de aprendizado de um novo idioma, entender que língua é essa, né? O que é, no fim do dia, restos a pagar, orçamento empenhado e não liquidado, que diabos é isso? Fala minha língua, né? E as pessoas até hoje ainda me falam. Bueno, então acho que isso passa por a gente criar uma agenda mais universal. Estou de pleno acordo aí com as provocações do Thiago. Acho que em relação à extrema terceirização e buscarmos uma alternativa para isso, eu acho importante lembrar que, especialmente no caso do Brasil, hoje a gente pode buscar desenvolver capacidades dentro do governo, mas abrindo mão de um modelo de monopólio estatal e não caindo no lugar comum, anos 90, David Osborne, de terceirização. Eu acho que existem hoje alternativas, inclusive legais até, oportunidades, brechas, que a gente pode explorar. No Brasil, eu cito algumas. A Lei de OS, o Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil, o recém-lançado, e eu tenho muita alegria de dizer que a gente tem uma plataforma que está trabalhando com isso, que é o Marco das Startups. A gente tem uma plataforma de desafios para atender municípios, que busca exatamente isso, ajudar os governos a contratarem melhor, né? Olhando para procurement, para compras públicas como um lado importante da inovação. Então, acho que a gente já tem algumas oportunidades. Então, assim, eu estou de pleno acordo, eu acho que a gente tem que buscar esses caminhos, mas eu discordo da visão de que isso prevê um monopólio estatal da provisão, digamos, dessa agenda, né? Acho que existem modelos que prevêem, inclusive, a governança compartilhada para isso, que é genial, né? De você realmente ter uma agenda clara, diretrizes claras para o compartilhamento de dados, enfim, para uma série de ações que prezem pelo valor público. Então, acho que é uma agenda que eu me interesso muito, porque ela é o tipo da inovação institucional que viabiliza uma série de coisas no fim do dia, inclusive a aquisição de tecnologia, de infraestrutura,
e que é importante para você ter a escala que você quer ter, para você não criar um modelo tão monopolista quanto o das grandes empresas. Até porque um grande desafio para o governo é a atração da força de trabalho, né? Então, assim, não adianta você ter um super orçamento quando você simplesmente não consegue recrutar os melhores quadros para, inclusive, fazerem aquele desenvolvimento de código que você quer tanto que esses servidores façam, né? Acho que tem uma série de elementos nessa cadeia que a gente precisa refletir e agir e buscar onde que estão as principais alavancas. Para mim, uma alavanca é esses arranjos institucionais, como é que você faz isso para que você não fique eternamente replicando uma agenda de monopólio, ou seja estatal, seja de alguma big tech. Como é que você também não só constrói a capacidade na sua força de trabalho, né? Estou falando força de trabalho porque eu não quero só falar dos servidores públicos, porque existe também terceirizados, existe uma outra série de pessoas que compõem essa força de trabalho governamental. Como é que você pensa no desenvolvimento dessas competências, mas também tendo muita clareza de que competências você quer formar, entendeu? Que competências são técnicas, que competências são as do século XXI. Pela primeira vez na história do Brasil, a gente fez um mapa de competências, de core competencies do governo brasileiro. Os países da OCDE já estão, acho que, na 7ª, 8ª versão. Já nem chamam mais de competências, o Reino Unido já chama até de comportamentos, a gente fez pela primeira vez um. Então, assim, a gente está ainda alguns passos atrás, né? Agora, outra coisa que eu queria trazer, e aí fazendo isso, acho que essa questão do federalismo, para mim isso é um nó tão crítico, trabalhei muito tempo com o município no Brasil, né? O Brasil, eu brinco que uma das coisas que deveria ser feita é que cada servidor público federal, uma vez que entra num concurso e está ali, né, bem na sua folha de pagamento por alguns anos, com a previdência garantida, deveria fazer um estágio nos governos locais, especialmente nas cidades que são nada mais nada menos do que uns 90%, que não geram receita própria, né? Para que a gente tenha um pouco de clareza do Brasil profundo. E isso é um desafio grande, e inclusive para implementar essas agendas de governo como plataforma, porque ao mesmo tempo que você tem alguns modelos bem-sucedidos de consórcio, tem um no Baixo Jequitinhonha, em Minas Gerais, que eu acho bem interessante, a gente até apoiou eles com planejamento estratégico para saneamento, que estão se estruturando de maneira bacana, com instâncias de governança para endereçar alguns problemas, que é na linha de criar uma rede, e acho que esse é um exemplo, acho que outro exemplo é o consórcio criado para a pandemia, cujo presidente, acho, salvo engano, o prefeito de Florianópolis. Então, você tem algumas coisas que estão surgindo, inclusive como resposta a essas crises que a gente tem enfrentado, mas você ainda tem um pacto federativo que precisava ser revisto, obviamente, acho que eu não quero discorrer sobre isso, mas esse é talvez um dos problemas mais duros aí para a gente enfrentar para o desenvolvimento local brasileiro. E só uma provocação, eu gostei, eu acho legal essas perguntas como a da Mônica, obrigada por todas as suas colocações, Mônica, foram muito boas. Que ela disse, por onde começar, né? É muito difícil, porque não sou eu que decido, né, dizer isso. A agenda de política pública é decidida em várias instâncias. Mas se eu fosse realmente decidir por onde começar, eu começaria por saneamento básico, que é uma infraestrutura que hoje, assim, eu acho que é o que nos coloca, enquanto Brasil, numa posição, enquanto país que deseja aceder ao CDE, Diaba 4, ser case do ranking da Tonga, da Mironga, do Caboletê, ele nos coloca ainda no século XIX, é vergonhoso. E o problema da fome é um problema que a gente vai ter que voltar a enfrentar no Brasil, e a gente sabe que e da pobreza, né? E a gente sabe que isso está diretamente relacionado ao acesso à água e esgoto tratado. E por fim, Thiago, acho que esse negócio também do como que a gente fala, que daí tem software aberto, não tem software aberto, qual a diferença entre uma empresa de 5 mil para uma de 5 milhões, aí vem a Big Tech, aí tem o lobby, aí tem os caras investindo cada vez mais grana em ter executivos ganhando salários de 3 dígitos em Brasília, dedicados a percorrer os escritórios e fazer advocacy pelas suas plataformas, você tem tudo isso. Mas, ao mesmo tempo, você tem um tomador de decisão que fica vendido, não só porque não entende de TI e fica vendido para o vendedor, mas fica vendido também para as suas áreas de tecnologia.
Então, acho que tem algumas rules of thumb, sabe? Regras de cabeceira, não sei como é que traduz isso, que eu acho que são importantes da gente construir. Uma delas que eu uso comigo é de como tomar uma decisão sobre tecnologia no dia 1 que não me limite no dia 100. Automaticamente eu já vou prezar pela interoperabilidade, por uma outra série de coisas. Então, acho que tem algumas premissas decisórias que a gente precisa rever. E essas rules of thumb, elas vão, em alguma medida, nos direcionar para escolhas melhores, ótimas, em relação à geração de valor público. Para além de chegar e dizer, não, tem que ser aberto, tem que ser não aberto, tem que ser fechado, semi-aberto. Não interessa, define a rule of thumb, a premissa da decisão. Daí, automaticamente, você vai para a opção certa. Porque o mercado vai estar sempre construindo muitas opções. Então, acho que é isso que eu tinha para compartilhar. Antes de passar para a Mônica e depois a gente fazer os nossos final remarks, bem, eu queria primeiro, né, falar que a presença do José Adão de Oliveira, membro fundador do Movimento Negro Unificado, né, ele pergunta sobre o que foi feito nos países da África e a realização de alguns países, enfim, quais são os programas de impacto. Eu acho que a Beatriz já comentou um pouco, Zé Adão, depois eu posso, enfim, facilitar depois esse contato para que você possa aprofundar. E a Maria Célia, da CET, fala também sobre a atualização do servidor de uma maneira geral a um novo paradigma, né, de lidar com dados e informações hoje em dia. Então, e pegando essa ponte, eu gostaria de fazer só a última provocação, antes da gente passar para a Mônica e depois os final remarks, é que se a gente já heterogeneidade, né, já falamos de heterogeneidade de território, né, e de adequação de meios para atingir essa heterogeneidade, e que implica não necessariamente num meio homogêneo, né, numa tecnologia homogênea, mas uma tecnologia que dialogue, né, com os recursos disponíveis nesse território. A gente também pode falar de heterogeneidade de governo, né? Existem áreas que são absolutamente estruturadas, com as áreas financeiras, e áreas são multi e interdisciplinares, que exigem uma estratégia mais leve, mais rápida, métodos menos estruturados, mais ágeis, mais orientados ao objeto. Eu queria deixar isso como provocação, né? E nesse contexto, né, eu gostaria, porque aí eu tenho que amarrar isso com as palestras anteriores que a gente deu nessa série, né, eu gostaria que vocês comentassem um pouco a importância da transparência de dados, né, na importância de construção de referenciais normativos de informação e dados comuns que possam orientar, né, desenvolvimento de políticas públicas e de governo e diminuir assimetrias que às vezes são tão caras para construir e manter silos de poder, né? Então, eu queria que vocês, enfim, eu vou passar a Mônica, então, a bola para a Mônica. Mônica, eu queria que você fizesse um pequeno comentário em cima dessa última volta também, e aí a gente passa também para as considerações finais, né, mesmo porque a internet está um pouco instável aí, né? O Thiago está caindo, então a gente precisa aproveitar enquanto ele está aqui. Mônica, com você. André, posso passar a minha vez e voltar um pouco daqui aos 10, na última, porque eu estou num lugar que está um pouco estável? Pois não. Thiago, você gostaria de fazer suas, né, algumas considerações e ir amarrando um pouco essa conversa? Sim, não, e desculpa, pessoal, pelo problema de conexão. Olha, eu acho que foi interessante conversar sobre essa questão, e eu vejo que a gente cai sempre na questão da capacidade, né? Eu acho excelente o ponto que a Bruna também falou sobre a questão, por exemplo, das startups, de facilitar a contratação. Isso foi uma outra coisa que a gente não falou aqui, né? Eu não vou dizer específico do Brasil, mas a gente, Lei 8666, todo mundo sabe as dores que vêm com isso, né? Eu nem sei se ainda é o mesmo problema. Na minha época era difícil, quando eu trabalhava no Brasil, mas a aquisição é um grande problema em governo digital, né? Eu acho que a
capacidade do governo de licitar é uma coisa, de saber o que ele quer, mas depois de licitar aquilo fica bastante complicado. Então, a coisa que a Bruna colocou, eu acho que é uma grande saída também. Como é que a gente melhora? Né? Só voltando aqui, porque eu acho que eu tentei responder, dar uma resposta que eu não dei, e depois a Beatriz e a Bruna deram, né, para a questão da descentralização, que eu acho que é super importante. A primeira questão do governo, na questão de standards, né, de colocar standards de compartilhamento de dados e tudo mais. Depois a questão, né, de auxiliar o governo e abrir espaço para startups também trabalharem com os municípios, assim por diante. Eu colocaria uma terceira coisa que a gente tem que realmente começar a pensar, não só no Brasil, mas com todos os outros lugares, isso aqui eu estou pensando mais até no meu trabalho aqui, de reformas do sistema de aquisições de tecnologia por si, né? A maioria dos sistemas de aquisições no grande setor público, eles são para ponte, eles não são para software, né? E isso é um grande problema. Eu acho que é uma coisa só que a gente não falou, e que eu acho que foi levantado de certa forma. No mais, eu vou dizer que eu achei o papo super interessante. Eu gosto da ideia de que a gente pense nas especificidades de governo digital, né? Não somente de mimetizá-lo daquilo que a gente vê feito em outros locais, mas que ele ecoa. Eu falo que eu estou feliz por isso, porque eu estou começando a escrever um paper sobre isso também. Então, queria mais uma vez somente agradecer a André, agradecer a Mônica, agradecer a Bruna, a Beatriz, os que participaram aqui. E eu acho que é uma conversa, acho que esse é só o início de uma conversa, que isso ainda vai dar muito, muito assunto. Obrigado. Maravilha, obrigado, Thiago. Beatriz, você gostaria de fazer suas considerações? Sim. Primeiro, super obrigada. Acho que eu concordo muito com o que a Bruna estava falando da questão da fluência, né, de a gente ter até dificuldade de chegar a um consenso sobre a terminologia. Eu acho que espaços como esses são perfeitos para a gente discutir, para a gente aprender uns com os outros e também chegar a modelos que, enfim, que façam mais sentido. Acho que o que eu queria deixar é que eu também acho que a gente, às vezes, fica pensando que está super atrasado, porque a gente fica olhando tudo que a gente precisa fazer e como essas transformações tecnológicas estão vindo muito rápido. Acho que a sensação de atraso ou de que tem que fazer muita coisa está sempre presente. Mas eu também acho que os países em desenvolvimento têm exemplos incríveis. Eu falei do Togo, mas tem vários outros muito bons. E eu acho que o Brasil tem um potencial de ser um líder em inovação gigante. Acho que a ENAP tem um papel bem relevante nisso, mas eu acho que a gente tem inúmeros exemplos de inovações nas nossas instituições. Nós temos capacidade para executar diversos projetos. Acho que isso também tem essa pegada de criatividade, de resiliência a crises. Então, acho que o Brasil tem um potencial enorme e eu acho que a gente já avançou bastante na agenda de transformação digital. Sempre, de novo, tem muita coisa a ser feita, mas eu acho que a gente tem que ter orgulho também dos passos que a gente já tomou e sou otimista em relação ao potencial do Brasil nessa área também. Maravilha, obrigado, Beatriz. Bruna, o que você me diz? Eu digo que eu adoro gente otimista, gente, porque de cínico ressentido o Twitter tá cheio, ninguém precisa. Acho que a gente tem mesmo, Beatriz, me energiza ver você aí, né, fora, trabalhando, estudando com tanta energia e positiva. Eu acho mesmo, acho que a gente está construindo um novo zeitgeist da governança pública. Em 2022, eu brinco que a gente tem que fazer uma nova semana de 22 para lançar quase que um novo paradigma literário, sabe? Quando aconteceu isso? Não, agora é um novo paradigma da governança pública. E a gente tem que aproveitar esses momentos, essa energia toda que está latente, de muitas pessoas querendo transformar e cavar esses espaços. Assim. Eu sou também bastante otimista, Beatriz. Eu tenho esperança aí na nossa capacidade de transformar a realidade. Só não dá para cair nas... É isso aí. Só não dá para cair na... Ah, é a Nathalie que está aqui. Oi, Nathalie, que bom que você está aqui. Agora que eu vi o chat. Querida,
Acho que não dá para continuar, né? Nem caído no cinismo ressentido, nem no conto de fadas. Assim. Acho que dá para jogar bem. Só juntar forças certas. Obrigada, gente. Adorei o papo. Mônica, você gostaria de fazer suas últimas considerações? Sim, eu vou fazer algumas considerações, construindo no que as pessoas, no que a Bruna, a Beatriz e o Tiago trouxeram. E eu acho que eu concordo com você, Bruna. Eu acho que a gente tem que valorizar. Esse otimismo, na verdade, é uma valorização do pequeno, é também um exercício do que você falou de descer do pedestal, no sentido, talvez, de humildade, ou você usa a palavra humildade, e aí eu queria trazer, então, vamos lá, a questão da linguagem, de novo, e da questão da fluência. Você falou de fluência, então, fluência a gente tem que ter uma linguagem comum, e eu acho que talvez um primeiro passo seja criar ou usar uma linguagem comum que todos tenham acesso, e aí é um trabalho talvez mais sofisticado, elaborado do que a gente acredita ser, né? Porque é transformar terminologias que hoje são alheias ou são estrangeiras para algumas pessoas em uma linguagem que seja de acesso mais geral. Então, eu acho isso é muito importante e acho fazer essa linguagem correr de uma forma que atinja todos, e eu acho que parte de você ser um cidadão digital ou da cidadania digital é entender e estar falando essa mesma língua. Então, acho super importante esse aspecto. A outra questão é da valorização das experiências locais, né, que normalmente elas ficam são desprivilegiadas ou relegadas a um segundo lugar, como a própria Beatriz trouxe experiências da África, e a gente conhece várias outras, mas eu também concordo, e nesse sentido, eu também concordo com o que ela falou, que nós já temos feito muitos avanços, tanto no institucionais e nos marcos legais, e eu acho que foi muito bem lembrada o marco estatal das startups, que recém decretado, que, na verdade, avança conceitos como procurement, compras públicas e acesso, né, e também muda algumas questões de mercado, de facilitar acesso. Então, eu acho super importante também essa lembrança. Então, e acho que tanto no aspecto institucional quanto no aspecto tecnológico já tem muitos avanços. A questão é como expandir isso ainda mais, e usar isso de forma que não fique uma coisa desfaz a outra, dar continuidade e consolidar algumas desses saberes e dessas opções. E, finalmente, eu tenho, assim, na verdade, eu achei super interessante, Bruna, quando você falou da questão do saneamento, e eu fiquei pensando se a minha pergunta talvez tenha... eu também acho super importante, mas quando eu estava falando, eu estava pensando em por onde começar, ou por onde retomar, ou que ponto desse momento de desenvolvimento a gente pega em termos da expansão digital, e assim, em termos de paralelo com outros sistemas. Então, eu só queria confirmar com você se você estava pensando, inclusive, ligar o aspecto de criar um sistema que seja conectado e que avance, por um lado, avance ao saneamento. Eu queria, se você pudesse dar umas 2 palavrinhas sobre isso. Eu achei interessante, mas foi bem inesperado para mim, a não ser que seja assim, o saneamento pura e simplesmente mais tradicional, de chegar ao saneamento básico a toda a população brasileira. Vamos comentar? Cara, eu acho que tem uma questão assim, obviamente isso variaria de estado para estado, né? Agora, eu tô literalmente reagindo a essa resposta em voz alta, não tinha repetido sobre por onde começar, assim, eu só acho que é sempre o primeiro problema de qualquer agenda. Acho que tem um lance de criar um sistema de incentivos também para que haja uma diversificação de provedores, né, do serviço. Acho que tem a ver com criar também um sistema que melhor faça, não só relacionado à infraestrutura, mas que também melhor faça a possibilidade de ter um acesso a isso como quase um microserviço. Enfim, acho que tem muitas coisas que estão tanto do lado da oferta, quanto da demanda, quanto do incentivo. Preciso refletir um pouco mais sobre isso, mas eu trago isso por o seguinte: acho que a gente discute muitas coisas, mas acho que é isso, assim, saúde, educação, saneamento,
e cuidado, que é isso que eu coloco na agenda de futuro do cuidado, que diz respeito à creche e cuidado a idosos, para mim são agendas que a gente precisa olhar com mais carinho dentro da transformação digital. Mas sobre o saneamento eu vou pensar um pouco mais e elaborar melhor essa resposta para você e te mandar um WhatsApp, tá bom? Perfeito, super obrigada. Adorei conversar com vocês e muito obrigada de novo, André, pela chance, pela oportunidade e pelo espaço que foi aberto para discutir esse tema que é bastante importante. Maravilha. Eu queria só, novamente, comentar a contribuição aqui do José Adão, da importância da cultura de dados e adequar isso aos contextos culturais e locais de cada comunidade, e que, às vezes, essa ideia de universalidade de indicadores, uma coisa que a gente herdou do Kenneth Arrow, pode ser, talvez, colocado em perspectiva se a gente aplicar mais Amartya Sen e menos Arrow. Então, eu quero agradecer ao José Adão pela sensibilidade, por colocar essa questão. Queria agradecer especialmente ao Tiago Peixoto por ter sido o provocador dessa mesa, ter sido um inspirador de trazer esse debate e pela generosidade em abrir espaço para a gente e abrir espaço na sua agenda, Tiago. Queria agradecer muitíssimo a você, Bruna, pelas excelentes contribuições. Beatriz, quero agradecer muito também. Queria ressaltar que a Beatriz tomou a 3ª dose de vacina, então ela está meio sob efeitos, e quero agradecer a sua presença apesar de todas as dificuldades, aos demais, e também, finalmente, agradecer a Mônica e ao Tomás Alvim por terem aberto esse espaço para o debate. Com isso, eu encerro e espero que a gente possa voltar a dialogar dessas discussões tão instigantes no futuro próximo. Gente, boa tarde. Mandarei para vocês os vídeos dentro em breve para que a gente possa disseminar pelas redes. Muito obrigado. Até breve. Valeu, galera. Obrigada. Um beijo.